Oficialidade? Como institucionalmente, oficialmente. Oficialmente? Eu faço parte de uma seita para vocês, não é? Não, é aí que está a questão. O que acontece? Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu estou falando institucionalmente, sim, tá? Sim, tá. Você é a sua pessoa física, claro, outra coisa, mas eu não sei se você fala pela igreja, mas eu não estou perguntando pela igreja. Isso não posso falar. Não, mas não você está perguntando pela igreja. No do Rodrigo você já sabe. Aí o pastor César Cavalcante questionou o Rodrigo Silva pelo fato da igreja adventista não o reconhecer como irmão, como cristão. O debate pegou fogo. Fica até o final do vídeo. Sendo perseguido pelo anticristo. Eu não vou usar uma linguagem mais geral agora. Que talvez nem vão estar presos à CNPJ. Estou usando uma linguagem rodriguiana, mas que está de acordo com os documentos da igreja. Agora, qual que é o problema? Que aí, para ser honesto na sua resposta, eu tenho que falar o lado bonitinho da igreja, não tenho que falar o lado feio também. Qual que é o lado feio? Nós não temos na igreja adventista a teologia whiteana, como você tem teologia wesleyana, teologia luterana, teologia calvinista. O próprio nome já indica teologia calvinista, porque são os pensamentos de Calvino pela Bíblia, luterana. A igreja adventista nunca teve teologia whiteana, no seminário não tem essa cadeira. Mas existem, sim, grupos de adventistas, que sim, eu vou estar sendo um hipócrita se não admitir isso, que colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, ou até superior à Bíblia. Existe isso sim. Se eu falar que não, estou mentindo. Tá certo? Católicos que colocam Maria como uma semidivindade e a teologia católica oficial. Exatamente. Agora, a única coisa que eu peço é o seguinte, vejam o que a igreja diz oficialmente e lembrem também, quando eu falo do que a igreja diz mundialmente, a igreja adventista tem uns 22 ou 24 milhões de membros no mundo. É uma igreja pequena, comparada à batista, católica e tudo mais. Mas mesmo essas igrejas tradicionais, você vê que é difícil ela manter a unanimidade 100% do discurso. Haja vista, pegando a igreja batista, hoje quando você fala que é batista, você tem que refinar, porque tem batista do Calvário, batista da Lagoinha, batista confessional. Mas do ponto de vista da... oficialidade? Como institucionalmente, oficialmente. Oficialmente? Eu faço parte de uma seita para vocês, não é? Não, é aí que está a questão. O que acontece? Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu estou falando institucionalmente. Sim, tá? sim, tá. Você é a sua pessoa física, outra coisa, mas eu não sei se você fala pela igreja, mas eu não estou perguntando pela igreja. Isso não posso falar. Não, mas não você está perguntando pela igreja. No do Rodrigo você já sabe. Não, como você enxerga que a igreja se comporta? Então vou... Mas porque, por exemplo, a sua pergunta é muito importante. Você falou assim, tem um calvinista e um arminiano, e os dois pensam diametralmente opostos, porque sobre soteriologia, que é uma doutrina importante, né, quem chama quem aceita quem não sei o que lá, os dois pensam, estão de lados diferentes do tabuleiro, mas vocês entendem que são irmãos. Por que isso não acontece com o adventismo? Olha, porque o adventismo mesmo não reconhece, por ele mesmo, no seu nascedor, já se apresenta como uma denominação restauracionistas, quer dizer, está todo mundo errado, nós aqui temos a verdade. Isso também acontece com... Na prática, todos foram restauracionistas. É que assim... Lutero, quando ele levantou propondo que ele ia trazer uma correção a algo que estava errado, tanto é que aí temos o professor, não sei. O nome restauracionista pode ser mais recente, não, assim, mas a prática dele é mais antiga. Não, mas tem uma diferença do restauracionismo. O Azusa Street, quando levantou o movimento pentecostal, é porque as igrejas até ali estavam frias, e pega os textos dos restauracionistas pentecostais. Mas ele não deixa de reconhecer as demais igrejas como irmãos. Assim, o restauracionismo que o pastor César está citando, ele é um movimento, é um zeitgeist americano, que no século XIX ele explode. Então você vai ter os batistas do sétimo dia, que vão gerar os adventistas, você vai ter o surgimento dos testemunhos de Jeová, você vai ter o surgimento das igrejas de Cristo, que na época diziam que todas as outras iam para o inferno, só as igrejas de Cristo estavam, as Christ Church, depois haver a igreja cristã, a igreja não sei o quê. Então, esse movimento restauracionismo, que gera várias denominações, ele não reconhece a salvação no outro. Só que esse é um movimento que até atingiu, por exemplo, a Igreja Batista, porque surgiu o landmarquismo, que você só é salvo se estiver na Igreja Batista. Os presbiterianos passaram por isso também,
nos Estados Unidos, só reconhecendo como salvos presbiterianos, congregacionais e Dutch, os holandeses. Pra você ter uma Ou ideia, seja, sabe qual... isso não é exclusivo do Adventismo. Isso é um detalhe. O que eu quero acentuar assim, o nome pode ser mais recente, mas a prática não diz que é mais antigo. Você, ao historiar, e fez muito bem a discussão de presbiterianos e luteranos lá atrás, você usou a expressão, uns diziam, quem não crê nisso, vai para o inferno. Isso, para mim, pode não... É como se, assim, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da Trindade está na Bíblia. O nome restauracionismo, em termos históricos, eu concordo com você, que é um movimento americano, moderno, século tal. Mas, assim, as raízes dele eu já encontro no cristianismo em várias... Pega os cátaros e albingenses, a maneira como eles se referiam a si e aos demais. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é a evolução denominacional. Posso falar? Ou estou falando demais? Não, eu falei assim porque eu gostei disso. Mano, Porque o que é uma evolução acontece? de Darwin, viu, gente? Sabe qual foi o primeiro encontro ecumênico brasileiro? Primeira conferência ecumênica do Brasil foi quando um metodista e um presbiteriano subiram no púlpito, no Nordeste, na década de 60. Foi chamado de Conferência Ecumênica. Porque aqui no Brasil, presbiterianos não achavam que os metodistas iam ser salvos, e nem os batistas achavam que os outros iam ser salvos, e todos eles também detestavam os pentecostais, e adventista Desculpa, nem deveria existir. eu vou deixar você concluir o seu pensamento, mas só ele está tornando mais claro a minha resposta do que eu. Eu não estou negando que a igreja adventista tinha esse comportamento, eu só estou colocando que ela não era única, isso era praticamente todo mundo. E assim, era exclusivista, e botam que eram só os adventistas. Desculpa, é que eu quero que você Eu não termine. estou dizendo que é só os adventistas. Não, você não. É que eu estou respondendo. Você já conhece o seu pensamento. Mas tem muita gente que me bate e vem, às vezes, até em diálogos com você, e fala o seguinte: os adventistas e os demais. O máximo que eles acreditam são os mormons, testemunhos de Jeová, e põe os adventistas e os demais. E ele está trazendo uma verdade histórica aqui, que esse erro adventista de exclusivismo era de todo mundo. Então, se eu vou bater no adventismo, eu vou bater em todo esse grupo que ele está falando, que eu concordo com essa leitura. O que eu estou falando também é bom para o debate, porque, assim, historicamente, se a gente for pegar a reforma protestante, a gente chama tudo de protestantismo. Mas eles não se reconheciam, eles chamavam de religiões. Então, se você é reformado, você é da verdadeira religião cristã. Se você é católico, se você é luterano, se você é menonita, enfim. Se você é anglicano, é outra religião ainda. Quando vem os Estados Unidos e vem imigrantes de todas essas denominações e vão juntos e começam a construir a nação, vai haver alguns eventos chamados Great Awakenings, grandes despertamentos, em que você vai ver um pastor de uma igreja fazendo um grande avivamento. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ou aquele metodista que eu sempre esqueço o nome. Oh my God. Não, o fundador do metodismo. O Murray. Não, o grande nome do metodismo americano. Esqueci agora. Mas enfim, você vai ter um pastor congregacional pregando na... Não. Você vai ter um pastor congregacional pregando na Batista, um pastor batista pregando na Metodista, um pastor metodista evangelizando o presbiteriano, e aí pela primeira vez você vai ter uma experiência de protestantes, que a gente hoje chama todo de irmão, né? Um reconhecendo no outro que existe Deus ali. Então isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos a partir do século XVIII e XIX. Depois a gente vai ter, no século XIX, o surgimento das juntas de missões, que você tem muito mundo para evangelizar, pouco recurso. Aí se ajuda. E aí, quando está lá no campo, meu amigo, missionário, na China, na Índia, não tem denominação, você vai precisar de cada um. Então você vai ter outro encontro, alteridade, congregacionais, com presbiterianos, com batistas, com metodistas. Então, todas as denominações cristãs, elas seguem o exclusivismo, e todas elas vão se excomungar até determinado momento que você tem uma evolução não, realmente. E aí eu vou citar uma experiência pessoal minha. Na Igreja Batista, a gente cresceu entendendo que adventista era seita e era heresia. Mas toda vez que o quarteto cantava, cantava Arautos do Rei. Toda vez que o coral cantava Prisma. E aí veio a década de 2000, veio Leonardo Gonçalves, veio Rádio Coral. Mas daqui a pouco você tinha todas as igrejas batistas e outras igrejas tradicionais cantando músicas adventistas. E aí depois veio o Rodrigo Silva. Cantando também, pregando, ensinando todo mundo. Não, Rodrigo Silva, Novo Tempo. Então até
Então, a adventista era aceita, mas quando começaram a entrar em contato com a música, com a cristocentrismo da teologia musical, da volta de Jesus, depois o Rodrigo Silva como apologeta cristão, e às vezes até outros pastores adventistas do Novo Tempo, essas barreiras foram caindo na vivência. Então, mas vamos lá. E eu acredito, eu vejo, que eu tenho amigos, pastores adventistas, o mesmo. Eles ouvem o Hernando Dias Lopes, eles assistem seu programa, eles consideram a gente como irmãos, eles às vezes até estudam em instituições não adventistas. Então acho que tem dois movimentos. Aí não é comigo, vocês são especialistas. Dois movimentos dentro da igreja adventista, basicamente. O que é o fechadão, que todo mundo vai para o inferno se não guardar o sábado. Tô sendo pejorativo. É que assim, você está equivocado nessa conclusão. Análise, beleza, mas... E o adventista que não. Então, os mas o protestantes são meus adventista... irmãos. Eu sigo assim pro sólido da reforma. O adventista profissional, o adventista mesmo. Sim. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Não é abrir mão do sábado, mas reconhecer a salvação nas outras igrejas protestantes. Sem o sábado não dá. Então essa questão... Sabe que a Ellen White fala que o sábado e o domingo não são divisor... Estou parafraseando, posso trazer o texto também. De quem está com Deus ou não, até que o decreto seja até lá na frente. Então vamos lá. O que é a marca? O que é o selo de Deus? O selo de Deus, tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo imposta. Então, mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa, uma marca... na mão direita. Na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, é que assim, o eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas lá, tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas peraí. Para o adventista, quando eu brinquei aqui falando o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado, domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto. Deixa eu te perguntar, adorar imagem de escultura para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14, que é Romanos 14 assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Está lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi está lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, não, esse irmão ele vai ter problema na igreja local. Não vai ter problema na igreja local. A igreja local tá, que vai ter pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando se fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a denominação. Tudo bem, mas vai ter um problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa a mesma situação mas de alguém batista. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar língua. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu tô falando assim, detalhes ali, detalhes. Mas opção depende. Se tá tudo bem, eu tenho que dar minha dúvida. Na CGADB, não. Exatamente, principalmente porque hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do Cabelo do Coque, tem Assembleia de Deus... Agora eu vou te dar um outro exemplo. Eu quero a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou para mim. Se o adventista tiver, tá bom. Agora eu vou na sua igreja, um irmão da igreja lá, que cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte, olha, eu senti, na minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Ave Maria na minha casa. Ele também vai ter problema como membro da sua igreja. Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar. E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouviu. Terminar a pergunta, tá.
nós temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, está lá no credo da igreja presbiteriana, está no credo, eu tenho no meu computador ali, para mostrar, que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo, são os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja apresenta, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai para o inferno. Então, mas então tem uma diferença. Uma coisa que você está falando, com todo... Não, você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia, está escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo... não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar essa pergunta? Eu quero ser adventista, mas eu não quero o ponto número, eu não lembro agora, quando eu era apologista mesmo, lá eu lembrava que tem aquele número que era da ficha lá, 14, lá, não lembro. Que número da ficha, porque parece que mudou a diagramação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá da boa. Não entendo não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou. Dá para documentar. Mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada. Entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo. O sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das restas das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o ordo salutis muda. Porque o ordo salutis... Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder, e o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora. Você lembra disso? Esse eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é. Dizer que Deus escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhe. Isso é tão sério que a salvação é salvação. Agora... assim como as 2.300 tardes de manhã. Sim, tudo bem, mas agora por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que... ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas ele não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja. Ele também não vai ser batizado. Refinar a pergunta? Porque você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela. Não é só você, enquanto César, você enquanto líder da igreja. E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Quem você acha que tá certo aí com a razão? Pastor César Cavalcante ou Pastor Rodrigo Silva? De fato, você acha que a igreja adventista não reconhece as outras igrejas como irmãos, como cristão? Deixa aí no comentário aí. Até o próximo vídeo.